dependendo da sua interpretação acerca do Natal, quem sabe você ache isso interessante, porque se você ler o capítulo 14 do profeta Isaías, no versículo 1, nós encontraremos a restauração dos dois reinos de Israel, e no versículo 3 do mesmo capítulo 14 de Isaías, nós vemos a vinda de Yeshua no dia do Senhor, e isso traz os 1000 anos de repouso, o repouso do sétimo dia, o Shabat, e sabemos que isso é depois da caída da Babilônia, né? O que está escrito nos versículos 4 ao 11, então vale a pena notar que isso também se cumpre no capítulo 18 de Apocalipse. E o adversário, também conhecido no Ocidente como Satanás, ele é preso ou silenciado por 1000 anos no dia do Senhor, né, que se encontra nos versículos 14 ao 21, e também se encontra no capítulo 20 de Apocalipse. E nesse contexto, adivinhe você o que nós encontramos no meio de todos esses versículos. E antes de falarmos disto, recorde que quando Yeshua ele regresse, todos nós celebraremos as festas de Adonai, tal como se menciona na Torá, e como se menciona no profeta Zacarias, capítulo 14, que fala que todas as nações subirão a Jerusalém para adorar ao Messias na festa dos tabernáculos, nas festas das cabanas, ou Isaías 66. Isso significa que não haverá Natal. Por quê? Porque o Natal vem de cultos de deuses estranhos, de deuses falsos, né, de deuses do sol. E para isso nós temos um estudo gravado chamado Queimado pelo Sol, que estará na nossa página do YouTube, de achar bem, Queimado pelo Sol, primeira e segunda parte. Então, de acordo com a palavra do Eterno, nós não devemos tomar parte dessas coisas e misturá-las com as coisas do nosso Eterno. Né? Por quê? Porque o Eterno nos disse que nós não devemos nos prender às coisas que as nações, né, fazem e nem louvar ao Eterno, nem lhe adorar da maneira em que as nações lhe adoram. Então isso certamente significa que Deus não está interessado, não se interessa o que o Natal significa para nós. Somente interessa a Deus o que é que significa para Ele. E suponhamos que isso tenha sentido, já que o Eterno é quem está sendo louvado, né? Não a gente. E suponhamos que tenha sentido de que o Eterno odeie aos deuses do sol, e ele simplesmente não quer ser louvado da mesma maneira que esses ídolos foram louvados no passado, senão que na forma que ele disse, na qual ele quer ser adorado. E o nosso Messias, Yeshua, ele disse que quem ama a palavra de Deus, ou seja, quem ele ama, né, obedece, cumpre seus mandamentos, cumpre sua palavra. Então isso quer dizer o que para nós? Que a palavra de Deus é uma palavra pura, não não são a palavra dos deuses sol e dos seus costumes, que são palavras puras. Então, já que não haverá Natal, depois que o Messias regresse, depois da caída definitiva da Babilônia, adivinha o que acontecerá? E você achará isso muito interessante no contexto do regresso de Yeshua no dia do Senhor. E sabemos que esses pinos, né, se contam cada ano e se trazem às suas casas, no caso as árvores de Natal e etc. E isso se fazia de acordo com o paganismo, os pagãos faziam isso como um símbolo de fertilidade. E quando a Babilônia caia, né, mesmo esses pinos, né, que se regozijaram, por quê? Porque ninguém os cortará, e justo dentro do contexto da caída da Babilônia e do regresso de Yeshua, se a gente ler o que disse Isaías capítulo 14, versículo 8, diz o seguinte: Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros de Líbano, dizendo: Desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Então o Natal se acabará oficialmente ao redor do mundo, né, pela ordem, pela palavra que vai sair da boca de Yeshua, né, e como resultado, os resultados serão felizes para sempre. Então isso é só um pensamento. Para mais informações, visita nosso site, o nosso blog, sinhatitorá.blogspot.com, ou nossa página no YouTube, achar bem. Shalom, que o Eterno te abençoe
e caminhe sempre em toda a verdade. Shalom.